Olá, tudo bem? Você sabe quem são as pessoas que não podem suceder? Ou seja, que estão excluídas da sucessão? Você sabe quem são os indignos? Eu sou a professora Egli Secone e hoje aqui estou para falar a respeito dos que não podem suceder, parte 1. Mas antes de iniciar o nosso conteúdo, quero te convidar a dar o seu like neste vídeo e acompanhar até o final para que você possa ter dicas práticas a respeito da indignidade. Então vamos lá. Primeiramente, quem são esses que não podem suceder? Eles estão previstos no artigo 1814 do Código Civil, que diz: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Inciso 1. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Inciso 2. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. E o inciso 3, que diz que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então, todas as pessoas que estiverem encaixadas numa dessas hipóteses, ou que praticarem uma dessas condutas previstas aqui nos incisos 1, 2 ou 3 do artigo 1814 do Código Civil, elas são consideradas indignas, ou seja, elas não são merecedoras de receberem a herança que lhes for deferida, que lhes seria, na verdade, deferida, seja do seu ascendente, ou seja, por meio daquele que deixou um legado no testamento. Aqui vem uma questão muito importante que você deve entender, que aqui nós estamos diante de um rol chamado numerus clausus. Apenas essas hipóteses previstas na lei é que podem ser consideradas causas de exclusão da herança. Mas aqui vem uma informação muito importante. A exclusão da herança, ela não se dá automaticamente, por exemplo, nos autos do inventário. Não, isso deverá ser feito numa ação autônoma em que o juiz vai declarar aquele herdeiro ou legatário indigno e com essa declaração da indignidade é que ele é excluído da sucessão. Essa é a previsão do caput do artigo 1815, que diz: a exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer destes casos de indignidade será declarada por sentença. Atentem, essa declaração por sentença, ela se dá não nos autos do inventário, mas sim nessa ação autônoma. Agora, então, quais são os efeitos da indignidade aqui em relação a este herdeiro ou legatário e em relação à herança a ser recebida? Os efeitos que nós temos aqui, primeiro, é que este herdeiro legatário que é considerado indigno é como se ele fosse morto. É como se ele tivesse morrido antes da abertura da sucessão. E em razão disso, o que vai acontecer aqui na indignidade? Os descendentes do herdeiro falecido sucedem aqui por estirpe. Ele não pode receber, mas os seus herdeiros vão receber. Com uma ressalva muito importante, que você não pode esquecer. Caso esses herdeiros sejam menores de idade, este herdeiro indigno não poderá administrar o patrimônio dos seus filhos menores, porque senão não faria sentido, não é? Ele não recebe a herança diretamente porque é indigno, mas ele tem a possibilidade de ficar administrando a herança dos seus filhos, então isso não será possível. Aliás, esse é um tema que eu vou tratar com mais detalhes num webinário que estarei realizando no próximo dia 4 de outubro, às 20 horas, na minha página do Facebook. Então, você não pode perder este webinário para que você possa ter mais informações a respeito deste tema e outros temas de direito sucessório. Continuando, o que é importante também entender aqui? É que no caso da indignidade é possível a reabilitação do indigno. E quem é que pode reabilitar o indigno? Aquele que, obviamente, que é o autor da herança,
que eventualmente sofreu aí com os atos de indignidade deste herdeiro. É o que nós temos aqui previsto no artigo 1818 do Código Civil, quando ele diz: aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Então, o que é importante aqui também entender a respeito da reabilitação? Só quem pode reabilitar o indigno é o ofendido, certo? O que isso quer dizer? Se ele faleceu antes de ter tido essa oportunidade de reabilitar, não há essa possibilidade, tá? Se ele não praticou nenhum ato que mostre de modo inequívoco que ele reabilitou esse herdeiro, mesmo que ele tenha perdoado, o herdeiro não se reabilita à sua sucessão, certo? Sucessão deste falecido. Como que o legislador coloca que pode ser reabilitado? Ou no testamento ou em algum outro ato autêntico. Agora, muitas vezes pode ser que não haja nesse testamento um perdão expresso, essa reabilitação. Então, o que o legislador diz? Olha, se não houve este perdão ou essa reabilitação expressa, mas houve lá um bem que foi conferido a ele no testamento, este bem que foi conferido no testamento, que foi conferido depois que ele já tinha praticado aquele ato considerado indigno, ele recebe apenas aquele bem, mas ele não participa do restante da herança. Lembrando, ele não participa do restante da herança desde que os herdeiros aqui aproveite esta herança, intente uma ação para que ele seja declarado indigno. Agradeço a sua atenção, continuo te esperando nas minhas redes sociais e não perca no dia 4 de outubro, às 20 horas, na minha página do Facebook, o webinário de Direito Sucessório. Um abraço!